Eu gostaria de agradecer ao convite para esse Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, especialmente ao Luciano, que fez o convite. Essa palestra ela tem como foco a utilização da nanobiotecnologia e teranóstica como aplicações na área médica, né? Eu sou professor da Universidade Federal de Uberlândia e da Universidade da Califórnia em Davis, e nós vamos dar um foco inicial no que é essa palavra teranóstica. Ela surgiu com a montagem, né, de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, chamado INCT Teranano, onde esse INCT é composto de 16 instituições federais, 11 internacionais, 15 companhias, 30 programas de pós-graduação, com 85 pesquisadores principais e mais de 350 investigadores. Nós temos 2 núcleos, esse núcleo de nanobiotecnologia, que é um núcleo de plataformas, né, para desenvolvimento de novos diagnósticos e novos sistemas terapêuticos, e o núcleo de medicina translacional, que envolve as aplicações e validações clínicas de todos os processos. Como a gente entende que a nanobiotecnologia envolve desde a área de química fina, física e a parte biológica, então é uma integração desses 3 componentes, né? E que envolve, então, o que a gente chama de medicina personalizada, onde nós envolvemos toda a parte de bioquímica, imunologia, microbiologia, nanotecnologia, engenharia biomédica, parte de microfluídica, biochips e a parte de materiais. Então, todo esse composto de interdisciplinar, a gente primeiro resolve um problema, o problema geralmente é uma patologia, e desta patologia a gente só vai resolver e transformar isso num produto final. Essa é a nossa principal atribuição neste INCT. E dentre as linhas de pesquisa, apenas para apresentar um pouquinho o que nós fazemos, eu sou coordenador geral dessas 16 unidades, né, no país. Nós temos uma expertise na área combinatória, de tecnologias combinatórias, para desenvolvimento de marcadores, seja por fade display, que eu vou acabar comentando aqui, ou por aptâmeros, que é o desenvolvimento de ácidos nucleicos miméticos, que mimetizam anticorpos e antígenos. Bom, dentre as plataformas de biosensores, nós vamos comentar algumas delas aqui, nós temos diversas, e eu vou passar por elas em algum momento dentro dessa apresentação. A nanobiotecnologia também ela envolve toda a parte de síntese de nanomateriais, que tem múltiplas funções, dentre elas tem a parte de nanofibras, nanocosméticos, nanofotônica, bioimagem e tudo mais. Eu vou dar um exemplo bem restrito aqui, porque o tempo não nos permite entrar a fundo em cada uma dessas áreas. E depois, a gente vai aproveitar, juntamente com o Fade Display e o Select, nós vamos desenvolver, então, esses peptídeos bioativos, né, que são usados na parte de fármacos, né. Ainda na parte teranóstica, nós temos uma abordagem muito ampla de biologia de sistemas, onde nós temos foco em todas as áreas do conhecimento, as áreas de doenças infecciosas, no câncer, nas doenças inflamatórias, com a parte de engenharia tecidual em células mesenquimais, e a parte de nutricional também, e doenças animais. Então, é um foco muito amplo, uma abertura muito ampla, porque nós queremos resolver soluções, né, para os principais problemas brasileiros e, obviamente, mundiais, né? Entre eles, malária, hanseníase, leishmaniose, toxoplasmose, tuberculose e assim por diante. Bem como a parte inflamatória, que essas doenças crônico-degenerativas, elas também são muito difíceis de terem um diagnóstico definitivo, porque envolvem múltiplos diagnósticos e clínicos para que a pessoa, o médico, chegue num diagnóstico final. Bom, agora nós vamos iniciar, então, com uma breve informação sobre o que é engenharia de bacteriófago,
né, que é a parte de phage display, onde nós vamos apresentar nestes 5 dedinhos aqui desse bacteriófago filamentoso, né, que é o M13, e essa área funcional aqui dessa proteína P3, a gente apresenta então por engenharia genética, a gente faz uma clonagem próximo ao domínio 1, que é o último domínio N-terminal desta proteína, fazemos então uma engenharia genética, onde a gente incorpora pequenos aminoácidos aqui, grupos resíduos de aminoácidos, formando pequenos peptídeos. E com isso a gente apresenta, e pode apresentar não somente anticorpos, quanto peptídeos, e clonando essas regiões variáveis também dos anticorpos, formando então o que a gente chama de SCFV, que é o Single Chain Fragment, Variable Fragment, que é uma cadeia única desse fragmento de anticorpo aqui, com uma ligação específica. E aí nós temos o quê? O que é o phage display? Imagine uma biblioteca de bilhões de clones de peptídeos que são colocados frente a um alvo biológico, seja um anticorpo, seja um antígeno, e você vai selecionar peptídeos que são ligantes aos arcabouços, seja do anticorpo ou seja do antígeno, no caso o epítopo ou o epitopo, no caso do antígeno, e o paratopo do anticorpo. Então, nós fazemos então uma lavagem, isso aqui é crucial, né? Essa parte de lavar e eluir esses clones específicos, e aí ele vai reinfectar e fazer esse enriquecimento ao longo do processo. Qual que é o fundamento aqui? É miniaturizar os antígenos e os anticorpos para que eles tenham maior eficácia em nanosensores, né? E aí, nós vamos dar um exemplo de teranóstica em leishmaniose, que o que nós fizemos aqui, você vê que a leishmaniose, de certa maneira, ela é global, mas com restrição mais aos trópicos, né? Tanto a leishmaniose visceral quanto cutânea. O que nós fizemos? Fizemos uma seleção de epítopos específicos, né? Peptídeos que mimetizam epítopos antigênicos da leishmania. E aí, esses motivos proteicos são alinhados, a gente faz toda uma parte de bioinformática para caracterizar esses epítopos, e daí você faz uma validação, uma pré-validação clínica, né, mostrando que ele tem acesso ou ao visceral ou ao tegumentar, e aí você faz blots competitivos para ver com qual antígeno que ele está reagindo, e dá para você fazer toda uma engenharia reversa em cima disso aí. Um exemplo específico é usar o próprio fago em sensores de látex, que você põe esses beads de látex, nanobeads, né, de 100 nanômetros, você coloca ele com os fagos, e esses fagos vão reconhecer os antígenos e vão formar imunoaglutinados. Esses imunoaglutinados, numa coluna de cefarose, ele trava, quando ele tem a aglutinação específica, ele não passa para a coluna, não vai ao fundo. Então, aqui é um negativo, aqui é um parcialmente positivo, com positivo fraco, e aqui é um positivo muito forte, que está bem no topo, né? Então, como que a gente vê isso? Vocês estão vendo aqui a pessoa montando o teste nesse cartãozinho. Foi feito por uma empresa parceira, e aí coloca-se os beads coloridos, podem ser pretos, azuis, verdes, a cor que você quiser, tem múltiplas coisas. Depois que você faz uma incubação rápida de alguns minutos, 5 a 10 minutos, você vai para uma centrífuga, eu estou passando mais rápido para que a gente possa entender, tudo aqui é a mesma amostra, né? Então, o que você vai vislumbrar após centrifugar esse cartãozinho, né? Nós vamos ver aqui a parada. Essa é uma aplicação diagnóstica, fazendo imunocromatografia líquida, não aquela de papel, né? Então, um pouquinho diferente, um pouco mais rápido, e aí você vislumbra isso aí, aqui é positivo, aqui é negativo. Mais ou menos isso aí. Essa é uma das primeiras
patentes que foram realizadas, isso foi em 2003, mostrando que isso era possível fazer isso com bacteriófagos, né? Então, aqui você vê o resultado daquela centrifugação. Com vários controles, você vai vendo os imunoaglutinados dentro desses beads de cefarose aqui. Aí, esse mesmo composto, você vai nanoformular, colocar ele em formulações nanolipídicas e vai imunizar o camundongo. O mesmo antígeno, você pode transformar ele em antígeno vacinal. Por isso chama teranóstico. Então, nós fizemos isso aqui, desafiamos o camundongo, fizemos uma inoculação, né, que a gente chama de foot-pad lesions, e essa inoculação, a gente testa depois o clone, aqui são os vários controles, você vê que o clone, ele tem uma importante geração de interferon, né, que é importante nesse processo de controle, né, da leishmaniose, e nesse caso aqui a gente mostra a capacidade de contenção desses parasitos, tanto na lesão da pata do camundongo quanto em outros órgãos, né? Vamos dar um outro exemplo específico da parte do papilomovírus, que é o vírus que está associado ao câncer de colo uterino, né? Uma das estratégias que nós desenvolvemos foi baseado no que a gente já sabia e conhecia do HIV. O HIV tem um tropismo para o intestino humano, né? E é um porto onde ele vai chegar e vai ficar, o reservatório do vírus vai ficar no intestino. Baseado no que a gente sabia, que a gente conseguia detectar a IgA do HIV na saliva, bem como o IgG, a gente pensou assim, bom, uma mulher infectada e um homem infectado com HPV também, mesmo sendo a mucosa vaginal ou uretral do homem, a gente consegue detectar IgA também, provavelmente na saliva. Daí para diante, nós vimos que esse componente viral era importante tanto na área cervical quanto na área salivar. Aqui, então, vocês estão vendo a parte cervical e aqui da saliva. A gente consegue ver que ambos os clones selecionados a partir da IgA da região cervical, ele consegue diferenciar, porque o vermelhinho aqui que vocês estão vendo é o HPV positivo. Então, todos esses clones são positivos, e eu peguei especificamente esse aqui por causa do índice de positividade frente ao controle, que é o pool negativo aqui, que é o azulzinho. Então, todas essas sequências aqui, você vê a variação, né, a quantidade de sequências repetidas, você vê que esse aqui tem 9 vezes, 6 vezes, 8 vezes, mas eu selecionei, então, o CB1 por uma questão de bioatividade, reatividade frente aos anticorpos IgA, tanto do cervical quanto do salivar. E daí para diante, a gente foi para frente a caracterizar, e vimos que esta região, o mais interessante, que ela mimetizava praticamente todos os vírus, tipos virais importantes e de alto risco, né? Sabendo disso, esse aqui era o nosso alvo, resolvemos usar ele tanto no diagnóstico quanto vacinal, né? E que representa uma região do epítopo da região L1, que é uma região tardia, né? Que por isso chama L, late, do HPV na replicação viral, no caso da mucosa. E aí, baseado nisso, conseguimos montar um processo, voltando aqui, onde a gente tinha maior sensibilidade na saliva do que na região cervical. Você vê aqui que a sensibilidade era de 95%, aqui é de 96%. Então, a gente conseguiu, sim, uma melhor condição. Aí eu pergunto, por que a especificidade ainda está com em torno de 70%, 71%, 72%? Por causa de que tem pessoas, controles, que elas poderiam estar infectadas na boca e não na região cervical.
Então, existe sim uma pequena resposta cruzada, mas ele praticamente, depois nós fizemos uma nova abordagem com mais de 300 mulheres e descobrimos que ele é muito mais efetivo, com 97% de acurácia, do que o Papa Nicolau. Então, hoje, eu recomendo, nós vamos recomendar isso aqui, vamos lançar no mercado a partir daqui de 2 meses, nós estamos em processo de registro na Anvisa, onde nós vamos substituir o Papa Nicolau, que além de ter que ir ao médico para fazer o raspado da mucosa, você ainda tem que esperar o resultado do laboratório. Aqui, no caso, ele é imediato, com 97% de acurácia sendo o HPV, não é sugestivo, né? Então, aqui que a gente determinou onde que este peptídeo está no capsídeo viral, a gente descobriu um outro peptídeo também que ele está muito próximo e combinados eles formam esse pentâmero, né? Eles estão associados a esse pentâmero na formação do vírus, por isso que ele vai substituir parte como peptídeo vacinal. E com isso, nós montamos alguns peptídeos, né? E descobrimos que o G2, que é o design de peptídeos, ele era superior ao Gardasil, que é esse que é usado hoje no Brasil, que atinge, que é tetramérico, atinge só 4 tipos virais. E o nosso pega vários outros tipos virais, por ele ser comum, uma região comum daquele pentâmero do vírus. Então, aqui são os testes vacinais e a produção de IgG, no caso dos indivíduos vacinados com essa nossa nova vacina para o HPV. Bom, mudando isso aí, já que nós fizemos toda uma parte de abordagem, teste diagnóstico e vacinal, agora nós vamos para a parte de capturas de plataformas, né, diagnósticas, que são específicas para os nossos processos diagnósticos. A gente usa tanto novos marcadores associados a quantum dots, ou pontos quânticos, ou elementos de terra rara, né? Que o Brasil hoje, embora seja o maior produtor de terra rara, ele não consegue purificar e colocar isso no mercado. Então, hoje, o maior purificador e comercializando, que vai comercializar isso no mercado mundial, é a China. 99% é feito na China, mas a produção é toda do Brasil, praticamente. Então, as terras raras estão aqui e não aproveitamos esse potencial que nós temos. Mas aqui, um dos primeiros processos que nós fizemos lá atrás era facilitar a produção de um imunodiagnóstico. Então, a gente faz captura magnética com microbits magnéticos, acoplados àqueles anticorpos purificados do phage display, assim como os peptídeos, e a gente consegue fazer, então, uma captura híbrida, fazendo com que, por exemplo, essas terras raras, isso aqui é um bid de vidro com a terra rara, mostrando que basta colocar a luz ultravioleta que você mostra a presença dele. E nesse caso aqui, o que nós fizemos? Você pega a captura e você faz uma captura com enriquecimento do antígeno e a detecção imediata naquele equipamento que vocês viram aqui, que é um equipamento simples de campo, custa baratíssimo, e isso aqui se faz em menos de 5 minutos. Então, isso é possível hoje fazer no mercado. Infelizmente, ele não tem um high throughput, quer dizer, uma alta capacidade, porque é de um único tubo, mas é para locais onde tem baixa disponibilidade de outros equipamentos, né, como ELISA, ou para fazer os imunoensaios mais sofisticados, quimiluminescência. Agora nós vamos passar para a última etapa, que é a parte de plataforma eletroquímica. Nós desenvolvemos, e eu vou dar um exemplo nas micobactérias, que são bactérias de difícil diagnóstico hoje, que requer triagem, requer cultura, requer PCR, e tem muitas abordagens que precisam para fazer o diagnóstico clínico definitivo. No caso da tuberculose, que não existe nenhum teste ainda para fazer diagnóstico de tuberculose ativa, nós desenvolvemos um peptídeo baseado em phage display,
que dentro dos pacientes não tratados, você consegue diferenciar aí aqueles não tratados com os tratados, e nós mostramos que o peptídeo serve tanto para diagnóstico quanto para monitoramento terapêutico. Isso quer dizer o seguinte, se eu tratar e ele tiver esse decaimento da IgA na saliva, eu mostro que aquele tratamento está muito adequado e essa especificidade devido às micobactérias atípicas que outros pacientes possuem. No caso, eu comparei, fiz o design do peptídeo com o próprio fago. O fago, por si só, ele já é um antígeno importante e um reagente. Mas, para efeito de diagnóstico, seria interessante a gente fazer um design do peptídeo para que ele tenha 100% de acurácia. Novamente, esses pacientes aqui, 5 pacientes, são aqueles que não responderam na terapêutica. Tá? E aí você fala, e esses aqui? O que acontece com esses que são tuberculina negativos e os tuberculina positivos? São aqueles que provavelmente tinham tuberculose latente, não foram detectados e devem estar com outra micobactéria. Tá? Aqui é o monitoramento de pacientes ao longo de 7 meses. Você vê claramente que os pacientes que vão perdendo a IgA são aqueles que estão bem tratados, que não vão ter a recorrência da doença, enquanto que aqueles que continuam após um mês de tratamento acima desse cutoff são aqueles pacientes positivos para a tuberculose e que precisam mudar o tratamento, o antibiótico, né? Aqui, nesse caso, a gente acabou fazendo uma engenharia reversa do peptídeo para saber, fizemos um clone de anticorpos combinatórios para saber em que ele grudava. Então, primeiro, a gente faz o clone em cima do peptídeo e depois testa a especificidade dele contra a micobactéria. A partir disso, a gente classifica, caracteriza por espectrometria de massas, qual é a fração específica que ela é obtida, e nós conseguimos chegar a uma conclusão que isso aqui é uma proteína de 65 kilodaltons, e ela está associada a essa chaperonina aqui, específica, uma HSP65 da micobactéria. Conseguimos, então, mostrar que nós temos, o epítopo nosso é conformacional, e ele gruda especificamente numa região, num arcabouço dentro da HSP65. Diferentemente da proteína que vocês viram na tuberculose, na hanseníase nós temos o principal antígeno, ele é um glicolipídio fenólico, não é proteína. Aí eu pensei assim, será que é possível eu mimetizar um peptídeo desse glicolipídio fenólico? Nós fizemos isso, né? Montamos vários peptídeos com várias ações importantes, e aqui nesse caso, nós pegamos esse peptídeo mais frequente, transformamos isso num design específico, né? E com isso a gente desenvolveu uma nova tecnologia. Aqui, para vocês entenderem, aqui é o PGL1 nativo, que é o glicolipídio fenólico, que a gente extrai da bactéria, e esse aqui é o sintético. Dá para ver claramente que nós temos uma sensibilidade e especificidade maior. Quer dizer, a gente conseguiu, sim, melhorar o diagnóstico que é de IgM, mostrando a infecção ativa pelo Mycobacterium leprae, e com isso eu desenvolvi um teste baseado em ressonância plasmônica de superfície, um SPR, onde a gente sensibiliza um filme de ouro com o nosso ou anticorpo ou antígeno, no caso com o antígeno, e você, baseado nesse baseline response aqui, que é a resposta basal, e quando você tem essa cinética do peptídeo ligando ao anticorpo ou vice-versa, no caso foi um anticorpo, a gente consegue discriminar todas as formas clínicas dessa doença, como vocês estão vendo aqui. O negativo é o amarelo, o saudável é esse pretinho aqui, e todos os outros são as formas clínicas da doença, que é borderline tuberculoide, borderline lepromatosa, tuberculoide e a lepromatosa, os polos, né? Então, a gente consegue distinguir todas as formas,
todos os pacientes. Esse é o primeiro diagnóstico de ressonância plasmônica com alta eficácia para esse processo aqui, com 100% de acerto nas micobacterioses, né? Principalmente na hanseníase. Aqui, então, a gente conseguiu mostrar que o nosso peptídeo realmente ele é específico, que eu fiz um anticorpo contra ele e mostro que o anticorpo detecta exatamente as mesmas micobactérias com alta precisão. Então, é o primeiro peptídeo sintético que mimetiza um glicolipídio fenólico, que não tem nada a ver com uma proteína. E, por fim, eu usei esses sensores que vocês estão vendo aqui, são sensores eletroquímicos. Essa foi a primeira geração, essa daqui foi a segunda geração, nós já estamos numa terceira geração, que vai sair agora, está em processo de registro na Anvisa. Não vou mostrar por questões de propriedade intelectual, mas vocês vão ver aqui que o que a gente faz é funcionalizar um eletrodo nessa região, nessa matriz, e esse funcionamento funciona, no caso aqui, com um magneto. Então, quando a gente faz a captura magnética com neodímio, que é muito mais rápido do que o magneto normal, você vai ver que a gente precipita, faz a captura antigênica de um raspado dérmico e consegue diferenciar a validação do nosso peptídeo, né? Consegue diferenciar aqueles que são positivos dos negativos. Aqui, novamente, IgA na saliva da tuberculose, feito com uma alta sensibilidade, mostrando a diferença de resistência entre o negativo com o positivo. Aí, o que nós fizemos? Então, nós imobilizamos uma nanopartícula aqui, pegamos uma outra nanopartícula magnética, colocamos o anti-PGL1 que nós fabricamos, que é um SCFV, absorvemos ele junto com a amostra e aí você detecta. Nesse caso, eu consigo reproduzir o que a PCR faz, com o mesmo nível da PCR. Eu consigo detectar menos de 10 bactérias num raspado dérmico, ou seja, eu consigo detectar até 3 bactérias, como vocês vão ver aqui. Ó. Isso aqui, primeiro eu monto um voltamograma específico, coloco todo o quantitativo, faço uma curva padrão de regressão, e com isso nós conseguimos determinar quantitativamente como que é a corrente em cada um dos casos de concentração do antígeno, e aí eu comparo com a PCR. A PCR falava que esse aqui era negativo, esse 4 aqui, e eu detecto 53 bactérias lá. E isso é real em tempo real. Isso acontece em menos de 20 segundos. Eu vou mostrar para vocês. A gente só precipita e pinga no sensor e detecta. Então, olha só. No local onde eu tenho 10 bactérias, eu tinha 16 bactérias no meu sensor. Onde eu tinha 30, eu tenho 53. Então, existe uma boa relação do meu sensor do bacilo, né, contra a PCR. Alguns casos, como esse caso aqui, que era negativo e foi positivo no meu, e aqui, que tinham 400 amostras, teoricamente, e aqui deu 190 mil. Então, isso aqui é um caso muito discrepante, onde aqui eu tenho provavelmente uma concentração muito grande do micobactério quando você faz o SWAB no raspado dérmico. Pode ser um processo de coleta que tem um aglutinado ali, e o aglutinado não foi na PCR e foi no meu sensor. Então, existe sim uma linearidade boa entre o PCR com o sensor eletroquímico. E agora vocês vão ver nesse vídeo, aqui, no caso aqui, a gente faz para o COVID a mesma coisa, pinga e ele vai dar um pico aqui, ó, deu um pico imediato. Isso aqui, você tem isso aqui para o COVID, né? E agora eu vou mostrar para a Mycobacterium leprae, quando a gente pinga a amostra, ele vai dar um pico e um segundo pico aqui, por causa da nanopartícula que está ali com o químico específico. Então, esse foi o sensor de segunda geração que foi lançado,
né? E agora está no processo de registro o próximo sensor, que vai ser um sensor totalmente descentralizado, parece um pendrive, onde ele vai substituir, muito provavelmente, parte daqueles testes que estavam requerendo a PCR, o uso de PCR, né? Porque a nossa sensibilidade, por causa da captura magnética e do sistema de nanotecnologia embarcado no sensor, faz com que ele tenha a mesma sensibilidade ou mais do que a PCR. Então, essas moléculas teranósticas vieram para ficar. Elas são baseadas em tecnologias combinatórias. Elas, com certeza, vão substituir, vão ter uma abordagem mais ampla, porque ela tem uma abordagem tanto diagnóstica quanto terapêutica. Então, ela tem dupla função. Os biosensores também com point of care e point of need, que a gente fala, baseados em saliva, também vai ter uma mudança brusca de paradigmas nas unidades básicas de saúde, nessas próximas etapas que virão. E o potencial terapêutico vai ser maior, porque ele vai ter menos inespecificidade, por causa da diminuto tamanho. O problema é o design para fazer com que ele tenha uma reatividade, uma imunorreatividade. Então, o design ele é crucial, e essa é uma nova etapa importante na parte da biologia e da biomedicina, que é o design de moléculas inteligentes. Então, esses peptídeos, smart peptides, né? Os peptídeos inteligentes, bem como as moléculas inteligentes, que são aquelas provenientes dos aptâmeros, elas também vão ser muito importantes como drogas terapêuticas, porque por elas serem diminutas, muito pequenas, elas podem entrar passivamente junto a uma nanopartícula dentro da célula e controlar e fazer imunomodulação, que é o caso que nós fizemos tem uma patente importante nossa com a IL-10 e miméticos da interleucina 10 e miméticos da TGF-beta, que é um fator de crescimento transformador, né, o TGF-beta. E, por fim, os biosensores podem sim substituir a PCR num momento futuro, através de uma amplificação de sinal, usando nanotecnologia e nanomateriais. Eu quero agradecer aos nossos parceiros aqui, são diversos parceiros, universidades de todo o país, e estão vinculados principalmente ao INCT Teranano, são universidades do exterior também, que estão implicadas em vários tipos de processos, desde testes oncológicos e doenças infecciosas e crônico-degenerativas. Aqui tem também um importante papel do Ministério Público e das agências de fomento, FINEP, CAPES, CNPq, FAPEMIG, bem como de outras empresas multinacionais e nacionais. Quero agradecer a todos e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado.